Oi, gente! Na semana passada eu fiz um vídeo falando um pouquinho sobre a minha profissão, né, que é ser professor, e as frustrações que fazem parte aí da profissão, né, e como a gente tem que lidar com elas ao longo da vida, né? A ideia hoje é continuar o assunto e eu queria falar um pouquinho, né, como as coisas que acontecem na escola, né, aquilo que existe na escola, pode de certa forma ajudar a gente, né, a lidar com as frustrações que elas fazem parte da própria rotina escolar. Tá? Aliás, né, frustração faz parte também da vida de todo mundo. Então vamos pensar aqui um pouquinho. Quando eu estou me referindo, né, às ações que acontecem na escola, as ações escolares, né, que envolvem aí um professor e seus alunos, elas na verdade são ações que envolvem uma quantidade muito grande, né, de agentes, né? Ela não é um momento pontual que acontece unicamente na sala de aula, né, sei lá, na terça-feira de manhã às 8 horas, quando os alunos do terceiro ano do ensino médio têm aula de geografia. Tá? Ela, na verdade, é um somatório de ações que envolve aí um longo período de tempo, né? Envolve conhecimentos prévios adquiridos, envolve saberes com outras disciplinas, envolve a própria vida desses alunos, né? Para que tudo saia, de certa forma, como que foi planejado. Então, aquilo que acontece na escola, né, envolve o trabalho de um professor que está ali naquele momento dando a aula, né, e talvez se expondo a ter alguma frustração, mas envolve o trabalho de professores anteriores, envolve o trabalho de uma série de pessoas que fazem parte da própria organização escolar. Tá? Então, assim, quando a gente pensa na escola, né, tem vários agentes que vão interferir nesse processo de ensino-aprendizagem que pode em algum momento, né, gerar algum tipo de frustração para o professor. Tá? Mas lembrem-se, né, a frustração ela não é algo negativo. Tá? A frustração ela também pode ser aquilo que move, que movimenta, que estimula o professor. Tá? Então, quando eu penso na escola, né, eu dividia a escola em 4 grupos de grandes agentes que têm muita importância, né, dentro desse espaço escolar e, né, que estão aí envolvidos diretamente nesse processo de ensino-aprendizagem. Os alunos, aliás, aqui embaixo os alunos, os professores, né, o pessoal de suporte, né, aí zelador, merendeira, inspetor de alunos, inclusive pesquisando nessa aula eu descobri essas tirinhas aqui, vida de agente de organização escolar, tem uma página no Facebook, é muito legal, né? Segurança, secretária, enfim, tem uma série de atividades que elas vão dar um suporte, né, que ele é muito importante para que as aulas ocorram, né, da maneira que tem que ser. E finalmente, né, o professor precisa da ajuda de outros professores às vezes, né, e da coordenação ou direção. Tá? Por enquanto, né, não vou separar os papéis. Né? Coordenação e direção, o pessoal que administra, que gerencia aí a escola. Bem, como eu já disse, né, nada na escola ela é uma coisa individual. Na verdade, né, esses 4 agentes, alunos, suporte escolar, professores, coordenação, direção, né, eles se unem ali para que tudo saia da maneira que deve sair. Tá? E aí, para continuar a falar um pouquinho de cada um deles, né, e do papel de cada um deles nesse processo, eu pensei, né, fiquei matutando numa maneira de contar isso, e aí eu pensei na dimensão passiva e na dimensão ativa. Né? O que eu quis dizer com isso? Né? Para que o professor ele consiga dar a sua aula, né, ele entra na sala, fecha a porta, começa a conversar com os alunos aí, existe uma dimensão passiva, que são as ações de outras pessoas que elas têm que
transcorrer normalmente como parte da própria rotina escolar. Isso envolve a ação de aluno, envolve a ação dos funcionários da escola, envolve a ação dos outros professores, envolve a ação da direção. Isso seria a dimensão passiva, o normal da escola, o esperado da escola. E a dimensão ativa, né? Eu coloquei, né? Eu vou estar me referindo a ela como aquele tipo de ação que vai acontecer no momento que o professor se frustra, né? Então, o que acontece no momento que o professor se frustra? Que aluno, funcionários, outros professores e às vezes coordenação e direção fazem, né? Que é o grande diferencial, né? Aquilo que pode mudar, aquilo que consegue transformar uma frustração numa espécie de motivação para que o trabalho do professor renda, para que ele continue encontrando sentido, né, na sua profissão. Então vamos lá. Os alunos, né? Então, o que seria o normal dos alunos? O que acontece, né, em todas as salas de aula, né? Os alunos, eles chegam, os alunos têm os seus interesses, os alunos têm as suas curiosidades, eles fazem perguntas, às vezes a história de algum deles, né, pessoal, um problema pessoal deles, se transforma ali num tema gerador de aula, né? Isso é o normal, né? E a aula transcorreria de maneira, enfim, tranquila, né, nessas condições. Mas vamos imaginar que no meio dessa aula, né, surge um imprevisto. E às vezes acontecem algumas coisas que são muito loucas, por assim dizer, né? Tem alguns alunos na sala de aula que eles são muito especiais. Alguns alunos que às vezes olham para sua cara e percebem que deu alguma coisa errada, né? Esses alunos, né, conseguem ter uma qualidade que ela é muito importante, que é a empatia, né? E aí, esse aluno percebeu que deu alguma coisa errada, às vezes ele fala para os outros, ó, Manera, espera aí, ou ele vem conversar com você depois da aula, né? Ele tenta te ajudar, enfim, né? E às vezes é a presença desse aluno que teve uma empatia com você, que se colocou no seu lugar, que fez toda a diferença para que o professor conseguisse lidar com a frustração e dar continuidade ali para sua aula da maneira que foi planejado ou esperado, né? A mesma coisa quando a gente pensa em suporte, né, escolar. Suporte escolar, como eu falei, né, tem uma série de atividades dentro da escola, uma série de profissionais que são a base de tudo, né? Talvez para tudo funcionar redondinho ali na escola, né? O serviço de limpeza, uma inspetoria, segurança, merenda, enfim, né? Secretaria, tudo tem que estar redondinho ali. Mas às vezes acontece alguma coisa, tipo computador, quando você vai usar na sala de aula, trava, vai mexer na cortina, a cortina da sala cai, algum aluno, sei lá, escorrega, enfim, as situações que gerariam frustração normalmente numa escola, né, elas também são amenizadas graças, né, à percepção, à compreensão e principalmente à empatia, né, dos agentes de organização escolar. Faz quase 18 anos que eu sou professor, né? Quantas vezes eu não tive que correr ali, pedir ajuda, pedir um auxílio, né? E muita gente nessa minha trajetória aqui de professor me ajudou bastante, né? A gente também encontra apoio nos nossos colegas, né? Às vezes, para ensinar um determinado conteúdo, a gente precisa, né, de conhecimentos de outras disciplinas. Às vezes a gente faz projetos coletivos envolvendo várias disciplinas, mas o principal mesmo, né, acontece às vezes na sala de professores, né? Quando nós, professores, trocamos ideia, conversamos, brincamos, enchemos o saco um do outro, e às vezes é ali que um, só de olhar para a cara do outro, né, percebe que tem alguma coisa errada, né, que deu alguma coisa errada na sala tal,
né, com o aluno tal, né, e ali trocando ideia, quando a gente descobre às vezes, né, que essa situação não é exclusiva da gente, é, e encontra ali conselhos, dicas, né, ou às vezes só uma piada para fazer a gente pensar numa outra coisa, né, talvez é o alívio que nós professores precisamos para poder, né, continuar, para poder enxergar a situação de uma outra maneira, a frustração de uma outra maneira e seguir em frente. E por fim, né, papel aí da coordenação ou direção, né? Seria o normal da coordenação e direção, né, passiva, né, seria o suporte para o trabalho docente. Mas a parte ativa talvez é o grande diferencial de uma escola, né? Quando a escola tem uma coordenação ou direção, né, que percebe as coisas, que compreende, que tem empatia, é como se isso tivesse uma espécie de efeito cascata, né? As ações da coordenação e direção, elas vão criar nos professores também esse tipo de hábito, vão criar nos funcionários esse tipo de hábito, vão criar nos alunos esse tipo de hábito. É como se a empatia, né, ela se multiplicasse. Então, talvez, ó, de todos esses agentes, esse é o mais importante, né? Esse é o que vai definir, né, o tipo de escola, o tipo de pessoa que vai ter ali na escola, como vai se dar, né, a rotina escolar. Empatia, né, que eu falei tanto, coloquei aqui como a qualidade mais importante, talvez, que tem que ter numa escola, né? Peguei aqui uma definição, é a ação de se colocar no lugar de uma outra pessoa, né? Buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que sente, sentindo o que ele sente, desejando o que ele deseja, aprendendo da maneira como ele aprende, né? Acho que a empatia é talvez a principal qualidade que uma escola tem que ter, né? Se você é professor, né, e fala, pô, né, qual seria talvez a melhor escola para trabalhar? A melhor escola é uma escola onde as pessoas têm empatia, onde os alunos têm empatia, onde os funcionários, onde a direção, onde todo mundo tem empatia. Tá? É isso, gente. Obrigadão.